paz do Senhor, meus filhinhos. Bom dia, boa tarde. Que a presença do nosso Deus nos ajude todos os dias, quando acordamos pela manhã, para observar a grandeza de Deus, o poder do Altíssimo na nossa vida. Não somos merecedores de nada, igreja. Somos pecadores, somos cheios de fraquezas, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado nesse tempo que estamos vivenciando, o trabalhar de Deus nos corações, nas vidas e tudo aquilo que apraz o coração de Deus. É a perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida. Quero pedir perdão aos irmãos, ficamos ausentes por algum tempo, também refletindo em algumas coisas, orando por nós, buscando a Deus por nossa vida, nossa casa também, né, meus irmãos? Porque nós não somos de ferro, né? É assim mesmo. Glória a Deus. Fico triste e às vezes tem que deixar os irmãos no canal sem os vídeos. Porém, quem é mais antigo no canal sabe que o bispo, quando eu sinto de Deus, eu abandono o canal por um tempo. Tem pessoas que vivem pelo canal. Não, eu vivo para Deus. O canal é uma coisa que o Senhor colocou em nossas mãos para ajudar as pessoas. Então, quando eu sinto que é tempo de se reservar, e assim é, e principalmente nesse tempo também que estamos vivenciando na igreja, você passar por uma situação dessa no seu país, perto de todos, perto da família, perto de todos, é uma coisa. E você passar por esse momento difícil que o mundo vive, longe de todos, assim, de famílias, de pessoas que você criou vínculo de infância, e de mãe, de pai, de irmãos, de todos, isso se torna mais difícil ainda. A dor, meus irmãos, ela sempre estará presente, não importa que você seja. Você possa ser a pessoa mais santa na terra, você não está desprovido de dores, sofrimento, todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, indagações, não. E esses dias até uma irmã perguntou aqui no canal, dizendo: bispo, se o senhor é de Deus, por que Deus não avisou que você passaria isso em outra nação? E eu disse a ela: Deus tem alguma obrigação comigo? O mais importante ele já fez por mim, que é enviar o seu filho na cruz do Calvário. Pessoas assim estão acostumadas com essas igrejas de que Deus Deus é a fórmula do negócio e não o ser supremo para ser adorado. Infelizmente, mente de muitos cristãos na terra, que se é que eu posso dizer que são cristãos, estão aprendendo de maneira errada em que Deus é o supridor de todas as coisas. Quer dizer, na verdade, Deus trabalha por nós. Na mente de muitos cristãos nos dias atuais é que Deus é o nosso trabalhador e nós somos o patrão. Nós pedimos, ele faz. Deus não é assim, igreja. Por mais que algumas igrejas estão colocando Deus dessa forma, que você botar ele na parede, ele vai lhe dar. Os homens podem dizer o que quiserem, mas Deus não é assim. Deus faz do jeito dele. Eu estava até conversando com um pastor ontem aqui em nossa casa, estava conversando com ele, falando sobre isso. Que tem muitas pessoas que dizem assim: você está passando por um momento difícil, Deus não está na sua vida. Sabe essa visão que essa igreja universal e outras igrejas mundanas no Brasil ensinam para as pessoas? É que Deus
Você está passando por alguma situação, cadê o seu Deus grande? Só que eles esquecem que os apóstolos morreram apedrejados, e onde estava o Deus grande dos apóstolos? Aguardando ele depois da morte. Só que isso essas igrejas não ensinam, porque isso não traz ibope para as pessoas. A maioria das pessoas que vão para essa igreja estão na carne, elas querem coisas carnais. Então o pastor dá aquilo que as pessoas querem, sentado na cadeira. Cada pastor dá o que a igreja quer. Tem igreja em que os membros querem uma vida com Deus, querem ir para o céu, o pastor vai lhe entregar isso, porque são homens sinceros. Mas tem igreja em que os membros querem coisas carnais, querem viver as suas vidas, querem ter Deus como seus trabalhadores, e eles não têm obrigação nenhuma. A obrigação deles é só ir na igreja e pedir, invocar e botar Deus na parede, fazer desafio, fazer isso e aquilo. E a gente sabe muito bem que os apóstolos não viveram essa visão que os homens estão tendo nos dias de hoje. Qual é a visão de hoje? A visão de hoje é simples. Os pastores estão dando o que as ovelhas estão desejando. Eu postei uma mensagem hoje no nosso YouTube falando sobre isso, a diferença dos desejos e das emoções. Desejos são coisas que se tornam a nossa vida superficial. Quando temos desejo, esses desejos não podem trazer consolidação. Mas sonhos traz consolidação. Sonhos faz você consolidar. É claro que somente sonhos não é o suficiente. Principalmente para nós cristãos. É o que os cristãos não querem hoje. Os cristãos querem sonhar sem disciplina. Eles estão entrando dentro da igreja e estão ouvindo o pastor dizendo, tenha sonhos, mas eles não precisam ser fiéis a Deus para que esses sonhos se realizem. Então, são sonhos sem disciplina, onde tudo é livre, tudo é fácil, tudo é normal, mas o sonho é verídico. É incompreendível isso, igreja. Uma pessoa ter sonho, mas não ter disciplina. Tem muita gente que tem sonhos, mas não tem disciplina. E por não ter disciplina, os sonhos não se realizam. Os sonhos se tornam desejos. E desejos nos traz frustrações. Em uma das coisas que faz alguém, meus filhinhos, a se revelar que tem mais desejos do que sonho, é quando você encontra essa pessoa que diz, eu tenho sonho, mas reclama de tudo, fala mal dos outros, vive dizendo mal do seu irmão, falando mal do seu irmão, fofocando. São pessoas que têm desejos. Pessoas que têm desejos, elas são assim. Elas mais priorizam desejos e o desejo traz resultados em suas vidas. Murmura de tudo, fala mal de tudo, se ensoberbece. Pessoas que vivem desejos são assim. O eu prevalece demais. A capacidade prevalece demais. Os outros são menores. Eu tenho mais. Eu sou mais. É por isso que você vê de Macedo agindo assim, Valdomiro. Eu sou. Sabe, esses homens grandes. Porque eles se alimentam de desejos. Estão ensinando o povo a se alimentar de desejos também. E desejo não traz consolidação. Porque, por mais que esses homens dizem assim, eu venci, olha o meu império. Qual a consolidação que eles têm no reino de Deus? Muitos deles, igreja, já ganhou o galardão deles aqui na terra. Não tem por que chegar no reino de Deus. Porque eles dizem que tem sonho, mas não tem disciplina. E o reino de Deus tem que ter disciplina. Quando chegarmos no céu, você vai perceber que os anjos não fazem o que eles querem. Os anjos não falam o que eles pensam. Os anjos não colocam a Deus como nós homens colocamos aqui na terra. Eu sirvo a Deus, mas sem disciplina. Eu sirvo a Deus e eu faço o que eu quero. Eu sirvo a Deus, sabe, com essas atitudes. E uma das coisas que me chama a atenção, meus filhinhos, hoje eu parei para pensar sobre isso. A atitude de Jesus, quando esteve na terra.
Quando nós analisamos a atitude de Jesus, igreja, não é que Jesus era uma pessoa calma, não é que Jesus era uma pessoa inteligente, não é que Jesus era uma pessoa esperta, não é que Jesus simplesmente gostava de amar as pessoas. Quando nós olhamos a atitude de Jesus na terra, nós olhamos na esfera espiritual. Quando nós olhamos Jesus em toda a sua trajetória, no falar, no pensar, no agir, refletiu o reino de Deus. Porque houve um período em que alguns anjos rebeldes tentaram mudar o conceito que Deus havia dado para o reino dele. E aonde esses anjos estão hoje? Eles estão no inferno. E vão ser lançados no lago de fogo com todos aqueles que também têm essa mesma visão, esse mesmo entendimento. Meus filhinhos, de atitude desprezível, e o lugar deles não é no reino de Deus. Então eu sempre digo aqui aos irmãos, nós não somos perfeitos, irmãos, nós somos cheios de fraquezas. Mas é burrice, nós não aprendemos com as nossas fraquezas. Sabe, é burrice nós se posicionarmos de uma forma quando as nossas atitudes verdadeiramente não são compatíveis com aquilo que nós manifestamos. Mas pastor, o senhor está julgando? Não. Ninguém é perfeito, igreja. Mas permanecer seguindo a Cristo, que nos mostrou como é o reino dele, e manter-se outra característica, sabe o que significa isso? Engano. Não tem outra palavra. Porque aqueles que seguem a Jesus, mas ainda mantêm a característica do mundo, estão enganando a si mesmo. É o que esses homens estão ensinando no mundo inteiro. Estão se posicionando, tem carteirinha de membro, tem diplomas na parede, até dizem que amam a Jesus, mas a natureza deles não é compatível com a natureza de Jesus quando começa a exalar o cheiro, entende? Porque toda natureza, igreja, querendo ou não, uma hora ela vai exalar o cheiro. Alguém pode dizer, eu sigo a Jesus, mas em algum momento da sua vida vai acontecer dele ficar exposto ou exposta e todos vão ver quem realmente é, porque, como Paulo disse, né? Tenhamos todo bom cheiro de Cristo. Seguidores de Cristo também têm cheiro de Cristo. Se seguidores de Cristo não têm o cheiro de Cristo, igreja, esse tal está se enganando a si mesmo. Eu fico pensando hoje, igreja, nós somos muitos falhos, né? Temos muitas fraquezas, mas uma das coisas que o Senhor tem me ensinado, meus irmãos, sabe? É colocar todas as minhas fraquezas no altar de Deus para que o Senhor selecione as coisas boas para glorificar o nome dele, e as coisas ruins, que ele venha fazer com que eu tenha fraqueza às coisas ruins, desprezar as coisas ruins. E isso é um processo de Deus, ninguém muda disso de uma hora para outra. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós precisamos produzir sinais de mudança de vida. Porque senão nós vamos cair na graça ou naquele entendimento soberbo de muitas pessoas que pregam, mas não vivem. Falam tão bonito, mas não vivem aquilo que tem conhecimento.
se posiciona de uma forma, mas o Espírito de Deus está vendo que não é aquilo. Para esses tais, o sofrimento ainda será maior, porque estão se enganando a si mesmos, e muitos deles sabem que estão se enganando. E às vezes tenta mostrar que quer mudança, que quer ter uma vida diferente, mas a gente vê que não se esforça. Sabe, meus irmãos, eu sei que a mensagem de hoje, do estado atual em que está a igreja, ela tenta nos corromper, porque a visão desses homens é o seguinte: você dá o que o povo quer e a igreja vai estar lotada. Sabe, isso, querendo ou não, meus irmãos, querendo você ou não, essa mensagem não é divina. Por isso que Jesus diz que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Por quê? O que Jesus está querendo dizer com esses poucos, igreja? Mas não é uma multidão que nós estamos vendo entrando dentro das igrejas no mundo inteiro? Não é uma multidão que nós estamos vendo esses homens nas televisões, nos canais de televisões, grandes empresas, igrejas que têm um império, que têm multidão, que têm 50 milhões de pessoas, 200. O que nós estamos vendo não é uma multidão, e por que Jesus que diz poucos são os que entram? Sabe por quê, igreja? Porque esta multidão, muitas delas, elas estão indo ao encontro da mensagem que apraz o seu coração. Eles estão procurando uma igreja em que a mensagem seja compatível aos seus desejos, porque eles não querem mudar. E aí o fato de falar de Jesus, de levar uma Bíblia na mão, não se engane, igreja. Pessoas assim estão perdendo tempo, não vão para o céu. Sabe, porque hoje nós temos uma ligeira visão de que está tudo bem com o maior crescimento do evangelismo no mundo inteiro. E quando a gente vai conhecê-los, crente, pessoalmente, a gente percebe que não houve mudança. Uma das coisas que eu aprendi nas Assembleias de Deus, naquele tempo de 30, 35 anos atrás, ainda quando eu era criança, jovem, eu aprendi uma coisa interessante. Não existe sonho sem disciplina, igreja. É por isso que eu prego profundamente sobre obediência na nossa igreja. Pessoas que não são obedientes, irmãos, não permanecem ao meu lado. Porque essa é a mensagem que eu trago. Porque eu sei que uma pessoa desobediente jamais pode concretizar os teus sonhos. Vou dar um exemplo para você carnalmente. Carnalmente. Você diz assim: eu quero ser médico ou eu quero ser engenheiro. Vai da faculdade para sua casa e fica fazendo farra, vai para os bailes da noite, para ver se você pega o diploma no final do processo. É impossível. Você tem que criar uma disciplina. Eu tenho que estudar. Eu tenho que tirar um tempo para fazer isso. Eu tenho que desprezar a bailada da noite, eu tenho que desprezar a saidinha com os amigos, eu tenho que desprezar gastar além do que eu devo. Eu tenho que economizar, eu tenho que me organizar. Aí sim, sonhos com disciplina traz consolidação. É a mesma coisa no mundo de Deus. Como nós vamos querer chegar no céu sem disciplina, igreja? Como nós vamos querer ser aperfeiçoado em Cristo, como um bom soldado de Cristo, se nós não temos disciplina? O reino de Deus
É claro, quando ele se manifestou na terra, pela maior evidência que o homem já experimentou na terra, foi o próprio Filho de Deus. Ele trouxe as características, ele trouxe, na realidade, Jesus, meus filhinhos. A história é muito bonita. É uma história muito linda, a história de Jesus. Mas há um conteúdo por trás que nós estamos deixando passar desapercebido. Nós, quando lemos que Jesus foi pregado, nós choramos. Que ele foi humilhado, nós choramos. Quando ele foi traído, nós choramos. Quando ele morreu na cruz, nós choramos. Mas tem uma história por trás de tudo isso ainda. Sabe qual é o que está por trás de todo o sofrimento? Do abandono de Jesus por Pedro, de traição de Judas, de abandono dos homens na via dolorosa, a injustiça que fizeram por ele. Por trás disso há uma história que nós não estamos contando. Qual é, pastor? Eu vou lhe dizer qual é. Por trás de tudo isso, Jesus nos permitiu ver o céu como ele é. O propósito da morte de Cristo é a nossa salvação, mas Jesus veio trazer o céu como nenhum profeta havia visto. Porque tudo que Jesus exalava na terra é a essência de onde ele veio, de como ele foi criado, de como ele foi formado. Sabe, igreja, quando a gente começa a analisar, a gente percebe que de todos os homens nascidos na terra, somente Jesus poderia ter aquela atitude, porque ninguém havia descido do céu entre nós. Nunca um homem veio do céu revelar como é lá, igreja. Alguns profetas do passado tiveram a visão do reino de Deus, no visão da tribulação, mas nunca ninguém havia descido de lá para dizer a nós como é aquele lugar. Nem os profetas tinham conhecimento disso. Aí vem Jesus e a gente conta a história dele somente de salvação, que ele sofreu, que ele padeceu. Não, Jesus veio contar outra história. Quantas vezes Jesus disse entre nós, é chegado o reino de Deus entre vós. Sabe, quando Jesus diz, é chegado o reino de Deus, eu consigo ver outra mensagem por trás. Qual é a mensagem que você vê, bispo? Eu consigo ver a mensagem de detalhes de como se comporta um celestiano, igreja. Sabe? Fiel a Deus, Jesus foi fiel a Deus. Um celestiano glorifica a Deus, não glorifica a si mesmo. Jesus glorificou a Deus. Um celestiano olha para os homens de maneira diferente quando nós o acusamos ou desprezamos. Olha a maneira em que Jesus olhava para os homens. Mesmo sendo filho de Deus, a natureza de Jesus é glorificar o Pai. Aí agora nós vemos no século XXI uma natureza de cristão sem disciplina, sem temor a Deus, com uma linguagem perversa, com Jesus nos lábios e o coração no mundo. As atitudes são mundanas, os pensamentos são malignos, são desejos carnais, descontrolados, revoltados, desobedientes. Algumas com as atitudes é quase insuportável algumas pessoas com essas atitudes.
E o que mais me traz indignação é que essas pessoas dizem: eu amo Jesus. Sabe o que Paulo diz? Paulo está querendo dizer outra coisa quando ele está dizendo assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o mistério de Jesus não está só na salvação, não. Ele está nos ensinando a imitá-los. Por que imitá-los? Para que possamos ser aperfeiçoados cada dia mais para uma identidade celestiana. E não é isso que nós estamos vendo nos altares, nos ensinamentos dos homens. Não é isso, igreja. Não é isso que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo identidade celestiana nos cristãos quando atravessam a rua, quando nós os conhecemos de verdade, no profundo, no seu íntimo, as suas fraquezas, as suas fragilidades, a gente percebe que não há, sabe, a semente de um celestiano ainda não começou a brotar no coração. Porque se no céu é tudo organizado, igreja, o local de maior consolidação de vida está no reino de Deus. Ninguém pode tirar o reino de Deus dele. Porque Deus criou um reino perfeito em profunda disciplina e obediência e reverência. Coisa que nós não temos mais na casa do Senhor. Essa vergonha que nós estamos vendo de bailada, as pessoas sobem no altar de chapéu, irmão, sabe, de brinco, é uma profanação, igreja. Igreja, é impossível, igreja. É impossível essas pessoas terem uma identidade celestiana. A raiz de tudo na vida deles não é celestiano. Porque esta árvore do céu ainda não brotou em seus corações. Porque quando a semente de Cristo, por isso que Jesus falou muito forte sobre o semeador, igreja. A cada dia a gente passa a entender a grandeza de cada parábola de Jesus sobre os semeadores. É impossível no coração produzir frutos celestianos se a semente que caiu nos corações foi uma semente de engano. Como diz aquela passagem da Bíblia, que o semeador saiu a semear, mas quando chegou a noite, o destruidor, os demônios vieram a semear as suas sementes junto ao pé. Namanda calabai. Temos muito que mudar, igreja. Porque o céu não pertence a qualquer um, como muitos estão dizendo. O céu pertence àqueles em que Jesus, com sua palavra, plantou uma semente. Os frutos que manifestam naquela vida são frutos celestianos. É por isso que Jesus disse: para você conhecer alguém, você tem que conhecer os frutos. Porque alguém que diz que ama a Deus, mas os seus frutos não são compatíveis com a palavra, é impossível essa árvore ser celestiana. Ela foi a semente do mal, do engano. E muitos crentes estão assim. É por isso que nós estamos vendo um monte de pregadores caindo, se entregando à luxúria desta vida, a sua soberba, o seu ego, as suas mentiras, os seus enganos na mente, no coração, os seus desejos mais violentos, desprezando os próximos.
não pode ser uma árvore da vida, igreja. Não pode ser. E nesses dias de quarentena são dias que eu tenho mais refletido em quem eu sou, igreja. Porque a Bíblia diz que quando vier o princípio das dores, ainda não é o fim, mas estamos a caminho. São momentos que temos que refletir dentro de nós quem nós somos, igreja. Se nós amamos mais os nossos desejos, os nossos planos maquinados no coração, as nossas ignorâncias, nosso desamor. Eu amo a Jesus, mas odeio meu irmão. Eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio da minha irmã. Eu quero usar a minha esperteza para se beneficiar. Será, igreja, que foi plantada em nós? Faz uma análise na sua vida. Você que diz que ama Jesus. Sabe, esse tempo de quarentena tem um propósito, igreja. É para nós se refletirmos em quem nós somos. O que nós estamos fazendo. Vivemos num consumismo terrível, numa busca frenética de uma história de vida que não é compatível com a história celestiana. Por isso que Jesus disse, igreja, aquele que perder tudo nessa terra por amor de mim, achará. Sabe, eu não estou dizendo que você não possa correr atrás dos seus objetivos, isso não é pecado. Mas por causa dessa correria frenética, nós temos sido maus cristãos, igreja. Só que a conta um dia bate a nossa porta. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, os homens nos altares estão ensinando as pessoas de maneira errada. Por que, igreja? É simples analisarmos. Eles não mandam as pessoas tomarem cuidado com suas vidas, com as suas atitudes, com a sua maneira de ser, porque elas vão trazer a conta em algum momento da nossa vida. Eu fico pensando comigo assim, será, Senhor, que eu estou sozinho nesse barco? Será que eu estou tão sozinho nesse barco? Será que tem poucas pessoas que conseguem compreender isso? Não é que eu estou sozinho. Às vezes eu me sinto sozinho, igreja, ensinando sobre essas coisas. Mas não é que eu estou sozinho. É que durante muito tempo, se cumprindo a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que muitos de vós vão procurar mestres, doutores, vão seguir homens falsos. É exatamente por isso. Porque houve um tempo do cristianismo que o propósito era saber como se comporta um celestiano para poder morar lá. E por isso os apóstolos sofreram, os primeiros cristãos sofreram e muitos cristãos. Desde 2000 anos atrás até hoje, muitos homens de Deus sofreram. Homens de 60 anos para trás, 50, 60, sofreram terrivelmente. Por exalar uma vida que a terra não podia lhe dar.
eram estrangeiros. Sabe, igreja? O reino de Deus é feito de estrangeiros. Nós somos estrangeiros nesta terra. E aqueles que não querem ser estrangeiros nessa terra, querem se comportar como um terráqueo, ele vai produzir desejos da terra, vontades da terra, prazeres da terra. Mas aqueles que entendem que é estrangeiro nesse lugar, eles padecerão, igreja. Porque qual é o estrangeiro que não padece em outra nação? O reino de Deus jamais pode ser compatível com o reino desta terra. É totalmente oposto. Porque quando Jesus disse, eu vi Satanás sendo lançado sobre a terra, ainda tem pessoas que têm sonho que falam que o inferno é lá em Marte. Eu já vi irmãs contando arrebatamento, dizendo que o inferno está em outra galáxia. Perca tempo com isso não, igreja. Se Jesus soubesse que nós quiséssemos, se Jesus achasse importante que nós soubéssemos sobre Marte, sobre outras galáxias, ele teria nos dado comunicação. Ele quer que a gente pense na nossa vida, no reino eterno. Sabe, isso tem sido uma das lutas de Deus com os homens na terra. Porque quando nós não temos disciplina, não temos obediência, Deus não pode aperfeiçoar-nos como celestiano. E você que está me ouvindo, ou que você que vai me ouvir, você sabe muito bem, igreja, botar essas coisas na balança. Até um católico, um ímpio, sabe quando suas vidas estão mais ligadas aos prazeres do mundo do que uma outra vida. Eu conheço pessoas que não são cristãs, que lutam contra esse regime que nós temos no mundo inteiro de possuir tudo, de ser dependente de tudo. Tem pessoas que não são cristãos que vão para a floresta e querem viver lá, porque entendem que esse jeito de viver da humanidade é destrutivo. Tudo é muito fácil, igreja, sabe? Então, se há pessoas que não são cristãos que percebem isso, muito mais como cristão nós devemos. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um navio em que esses cristãos novos estão mergulhando e muitos deles ainda zombam de nós, dizendo assim, nós temos que viver a vida. Esses mesmos pastores e crentes dizem, não, nós temos que viver a vida porque nós somos terreno. Nós nascemos aqui na terra. Não se esqueça que nós não nascemos aqui na terra. Que isso, pastor? Eles são mentirosos, igreja. Nós não nascemos aqui na terra. Só o nosso corpo que foi criado. Mas a nossa raiz é celestiana. Se Deus não tivesse soprado de dentro dele, dentro do corpo de terra, nós não estaríamos aqui, igreja. A nossa raiz não é na terra. O fundamento de toda a nossa vida veio do próprio Deus.
A carcaça ele criou aqui, mas nós já existíamos. Antes de tudo existir, nós já estávamos com ele. Por isso que Paulo diz: a minha carne quer fazer as coisas da carne e o espírito quer fazer as coisas do espírito. O espírito está ligado a Deus e a carne está ligada ao pecado, às vontades. Só que a mensagem que nós ouvimos é que: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus se você serve eles? Igreja, isso é uma afronta, igreja. Esses homens estão dizendo isso no altar, ensinando uma nação como a nação brasileira de 35 anos para cá se perdeu, porque a mensagem é essa. Eles estão confrontando a Deus para lhe dar coragem, para você vencer. Que fé é essa? Que fé e inteligência é essa que eles estão ensinando, igreja? Isso não é fé inteligente, não. Porque essa inteligência não vem de Deus. A fé deles está ligada àquilo que eles podem ver. Então essa não é a fé do céu. Esta não é a fé do céu. Se você é ensinado por esses homens, para você ter uma fé, que a fé deles faz você ver as coisas. E é interessante. Não é ver coisas espirituais. Não. É ver coisas terrenas. Não é coisas espirituais, é coisas terrenas. Que fé inteligente é essa, igreja? Qual é o problema então, bispo? O problema eu não vejo um problema, melhor dizendo, eu vejo uma estratégia de Deus. A estratégia de Deus é a seguinte: é que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Olha a estratégia de Deus. É permitir que tudo isso se manifeste. E aí vem Deus com seu Espírito Santo caçando os remanescentes, os verdadeiros. Se Deus vai separar o joio do trigo, então ele está procurando os verdadeiros. Porque poderia Deus então pegar, como Jesus falou da parábola, Deus pegar o joio e o trigo e jogar tudo no celeiro. Mas você percebe que Deus está separando. Então Deus tem cuidado em encontrar os verdadeiros, como diz a Bíblia Sagrada, que o Espírito do Senhor está procurando os verdadeiros. Então, igreja, não se engane, igreja, terá seleção de crente, sim. O crente mundano e o crente verdadeiro terá seleção, igreja. Deus vai selecionar, não se engane. Mas, pastor, quem seleciona é Deus, por quem o senhor então está falando? É como atalaia, nós somos avisadores, simplesmente. Tem pastores dizendo: não, irmão, pregue você a tua palavra, não fala mal de ninguém. Não estamos falando mal de ninguém não, igreja. Nem Jesus falou mal de ninguém, não estou falando mal de ninguém não. Agora é impossível deixar de exalar o cheiro de Cristo. Você tem que, se você chega numa floricultura e você conhece um tipo de cheiro, é impossível você não sentir o cheiro, a não ser que você estiver doente e não tiver o olfato. Ao contrário, você vai sentir o cheiro, então é impossível. É como Jesus disse, não tem como esconder. Sabe, igreja, uma luz debaixo da cama. Eles podem dizer o que eles acham, mas nós temos que alertar o povo.
Claro que não acusando, não provocando ira, mas nós temos que dizer o caminho que eles estão seguindo, igreja, não é um caminho de um anjo, de um celestiano. Tem pessoas que acham que pode viver um cristianismo de qualquer forma aqui na terra e quando chegar no céu vai virar um anjo mesmo, vai esquecer de tudo. Não. Nós só vamos tornar-se um anjo se nós formos aprovados com as nossas obras aqui na terra. Não vem com esse negócio não, igreja. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, tem que ter obra também. Não adianta carregar a Bíblia e dizer que eu amo Jesus, mas cadê as suas obras de um celestiano? Hã? Deus não falou com Paulo para Paulo escrever os frutos do Espírito? Cadê as minhas obras de celestiano? Cadê as suas obras de celestiano? Então o que Deus falou com Paulo é mentira sobre os frutos na carne e os frutos no Espírito. Se existe fruto na carne e fruto no Espírito, significa que Deus está dando oportunidade de nós decidirmos que tipo de frutos nós vamos produzir em nós. E isso não é Deus, porque muita gente fica dizendo assim, Deus me ajuda a ser assim, Senhor, me ajuda a ser assim. Não, algumas atitudes têm que ser nossa, igreja. Algumas atitudes têm que ser nossa. Não de Deus. E é triste porque o que nós estamos vivendo nessa quarentena e vendo e ouvindo é uma mudança insignificativa da atitude dos cristãos. É triste, igreja, quando você vê muitos cristãos sentindo os mesmos sintomas de alguém que não é salvo nessa quarentena. Quem não é salvo se desespera, bate a cabeça, se suicida, toma decisões terríveis. E nós estamos vendo cristão tomar essa mesma atitude. Tem alguma coisa errada, igreja? Nunca foram cristão. Sabe, se você é uma dessas pessoas como cristão que está desesperado, está descontrolado, eu entendo você. Mas o fato de eu entender não significa que eu apoio o que está exalando essa atitude, porque essa atitude não é de um salvo. Tem alguma coisa que está errada com você, minha irmãzinha, que precisa ser consertado. A pior coisa é não reconhecer que alguma coisa não está bem. Como pode você ser celestiano e produzir os mesmos frutos de desespero que estão produzindo aqueles que invocam os demônios e que andam com as coisas do mundo na vida? Que Deus é esse, igreja? Entenda bem. Todos nós temos preocupação. Eu não estou falando de preocupação. Mesmo como cristão, você vai ter preocupação nessa quarentena. Você vai se preocupar com o filho, com o esposo. Isso é normal, igreja. Nós somos seres humanos. Nós não fomos ainda transformados num corpo de glória. Então nós teremos essas preocupações. Vocês não têm noção tanto de mensagem que o bispo recebe, inclusive de pastores e missionários sofrendo dentro de casa. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E quando nós vemos esses sintomas de pastores se matando na igreja, isso aí é o pico do iceberg. O pico do iceberg, que é muito maior no profundo mar do que aparece na parte de cima. Sabe o que significa isso? Que a raiz está danificada. E quando a árvore grande vem o vento, ela começa a cair porque a raiz
perdeu a força, perdeu a vida. Já viu uma raiz no fim, uma árvore no fim da vida, igreja? É exatamente assim. Esse é o tempo do cristianismo que nós estamos vivendo. Árvore sem vida, sem raiz, sem estrutura, porque sonho, sem princípios, sem obediência, não é sonho, são desejos. Desejos é como um vento, é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor honre você. Sabe, que você possa, depois dessa quarentena, refletir na sua vida. Todos nós, igreja, não é só você não, eu também. Refletir em nossas vidas. O que estamos fazendo com ela? Que tipo de fruto produz em nós? Que tipo de atitude nós estamos tendo como homens, como mulheres, como pais, como esposa, como filhos, como ministro do Evangelho? Não deixe a sua vida passar desapercebida. Aproveite essa quarentena e examine-se a si mesmo. Porque de uma mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, igreja. É simples assim. É simples assim. Que o Senhor aperfeiçoa cada um de nós todos os dias. Nós não somos melhor e perfeito do que ninguém. Mas nós entendemos que não é ser o maior, é melhorar cada dia. Quando essa quarentena passar, faça mais para o Senhor. Mas não só faça mais para Ele, deixa Ele mudar você. Sabe, seus projetos são importantes, seus sonhos são importantes, mas os de Deus são mais importantes, igreja. Hoje eu estava pensando sobre isso, dizendo: Senhor, quão difícil foi eu aceitar a entregar a minha vida por completo. O fato de eu ter ficado doente, igreja, quase à morte, foi a luta que eu tive com Deus, porque eu não aceitava perder a minha vida para uma vida missionária, uma vida do cristianismo. Eu nunca aceitei isso. Somente aquele momento de dor foi que eu percebi o quanto minha vida não valia nada. E essa foi a única forma que Deus me permitiu viver, para que eu entendesse o quanto a minha vida não valia nada sem os planos dele em mim. Meus irmãos, como qualquer um de vocês, eu tinha sonhos e projetos e seguia a regra. Eu nasci numa família que meu pai era militar na minha infância. E meu pai era meio metódico. O meu irmão mais velho, aos 15 anos, fugiu de casa por não aguentar meu pai, porque meu pai era muito metódico, fazia a gente estudar instrumento 4, 5 horas por dia. Chegava 10, 11 horas da noite de trabalho, ele acordava, ele mandava a nossa mãe acordar a gente para ver se a gente tinha feito a lição, se tudo estava perfeito. Com
13 anos de idade eu entrei numa banda de música que só podia entrar pessoas com 18, 19 anos para cima. Foi aprovado. E eu entendia que sonho com disciplina eu ia alcançar alguma coisa. Então, mesmo meu pai sendo cristão, nós não tínhamos do nosso pai uma vida espiritual. Meu pai era um cristão mais ligado aos sonhos da terra do que aos sonhos de Deus, no sentido de viver as coisas dessa terra intensamente. Já a minha mãe era a parte mais espiritual. Então o que faltava em meu pai, no mundo espiritual, era suprido pela minha mãe. Porque o tempo que a gente não estava com o nosso pai estudando ou fazendo alguma coisa, nós estávamos orando com a mamãe. Então isso equilibrou. Mas mesmo assim, esse desejo terreno ficou incutado dentro de mim, a ponto de quando Deus me chamar para a obra, e eu ouvi a voz de Deus aos 19 anos de idade, quando eu percebi, eu sempre ouvia dizer, quando Deus fala, ninguém pode fugir dele. Quando eu ouvi a voz de Deus primeira vez, aos 17, 18 anos, mais ou menos, não lembro, me chamando para a obra, eu sabia, eu tentei lutar com Deus, eu sabia que não tinha escolha, mas eu tentei lutar com Deus, e se passaram 10, 12 anos eu lutando com Deus, achando que eu estava se escondendo, que eu conseguia enganar a Deus, mas eu sabia que eu não conseguia, eu estava enganando a mim mesmo. Mas um dia a brincadeira acabou, igreja. Eu me pus a adoecer, perder as forças do meu corpo e descobri que todos aqueles sonhos que eu tinha, humano, estava em cima de uma vida tão frágil. Toda aquela estrutura de conquista, de sonho, estava em cima de uma vida tão frágil, mas tão frágil. Foi quando eu botei na balança. O que adianta ter sonhos extraordinários em cima de uma vida tão frágil? Foi quando eu disse para o Senhor, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, agora eu entendo. Eu não vou chegar a lugar nenhum com esses sonhos tão grandes, mas tendo uma raiz tão débil, tendo uma estrutura tão débil. Então eu coloco todos os meus sonhos, meus planos nas tuas mãos, porque eles serão grandes conforme a tua vontade. Isso mudou, igreja, a minha vida. Sabe quando alguma coisa ruim acontece na sua vida e aquilo faz você começar a enxergar as coisas de outra forma? Tem pessoas que precisam passar por isso. Algumas passam, mas ainda não aprendem. Isso é burrice, no meu ponto de vista. Mas quando nós passamos por uma adversidade grande na nossa vida e a gente começa a ver as coisas diferentes, isso não é uma tortura. Para nós, é uma virtude, é uma glória. Porque a adversidade, ela vem para mudar conceitos na nossa mente, que nós havíamos incalcado na nossa mente e ninguém conseguia tirar. Um ateu só descobre a importância de Deus quando ele está à beira da morte. Enquanto ele está bem, respirando, trabalhando, ele é um ateu. Mas quando ele vê que o seu corpo é tão débil, sabe, essa arrogância vai embora do seu coração. Aí ele consegue compreender que, não acreditando em nada, ele se torna simplesmente um nada diante daquela adversidade. Mas diferente daqueles que têm Deus em seu coração, faz como Jó fez. Não importa, mulher. No eu vim, no eu vou voltar. Sabe,
Jó tinha uma convicção extraordinária, sabe por quê, irmão? A vida de Jó não estava na sua empresa, a vida de Jó estava na mão do Senhor. A vida de Jó estava na mão do Senhor, por isso que ele diz, mulher, não se preocupa não. A esposa de Jó ficou atribulada, toda atribulada, queria quebrar a casa, queria quebrar. Chegou ao ponto de pedir Jó que amaldiçoasse o seu Deus que tanto havia lhe beneficiado. Olha que loucura, igreja. Um certo pastor uma vez disse, não, irmão, não fala mal da esposa de Jó, porque ela aguentou, foi muita tribulação. Que tribulação que ela aguentou? Aguentou muitos anos de bonança de Deus e não aprendeu nada. Esposa de Jó não merece nenhum reconhecimento, igreja. Mas Jó entendia que tudo que ele tinha alcançado veio dos sonhos de Deus. Porque Jó tinha sonhos. E não é pecado você... Jó tinha sonhos. De ter uma casa melhor, de ter muito jumento, muito gado. Isso não é pecado, igreja. Mas todos os sonhos de Jó estavam em cima da rocha. É diferente muitas vezes das nossas atitudes, nossos sonhos estão em cima da nossa própria vida, da nossa próprio ego, da nossa própria soberba. E quando nós ficamos doentes, nós descobrimos que os sonhos vão desabar porque nós estamos tão debilitados. Mas o sonho de Jó não estava em cima da sua própria vida, estava na mão do Senhor. Tanto que ele diz, mulher, você está louca. Um esposo chamar a esposa de louca. Irmãos, se um esposo chama a mulher de louca, eu acho que é uma das piores qualificações que um esposo pode dar à esposa. Abaixo de tudo. E ele diz, como uma louca fala tu, mulher. Em outras palavras, viveu com Jó tanto tempo e não aprendeu nada. Tem pessoas assim, igreja, que vive tanto tempo com Jesus e não aprende nada. Por natureza pecaminosa, nós somos assim. Sabe, por natureza pecaminosa, nós somos assim. Andamos e não aprendemos nada. Mas nós temos que se esforçar, igreja, se esforçar. Sabe, andar com Jesus e não aprender nada. Isso é loucura, igreja. É como nós dizemos assim, não aprendi nada com meu pai, não aprendi nada com minha mãe. É impossível. Todo filho aprende alguma coisa com os pais. Ruim ou boas, mas aprende. Que o Senhor nos dê força, igreja. Nos dê capacidade de examinarmos a nós mesmos antes que seja tarde demais. Antes que a gente colha frutos das nossas loucuras e botamos a culpa em Deus. O casamento se foi, a vida se foi, o filho se foi, o esposo se foi, a casa se foi, o filho se foi, a mansão se foi, o trabalho se foi, agora estou arrependido. Será tarde demais. Pastor, eu já vivi isso, já passei por isso. Então faça diferente agora. Porque Deus vai ter misericórdia da sua vida, como um dia teve da minha. Um tempo eu fiz da minha forma, do meu jeito, da minha maneira, igreja. E não deu certo. Colhi os frutos dos meus erros. Mas eu agi em inteligência, igreja. E botei a mente para funcionar. Ou então nós viveremos tanto tempo no cristianismo e perguntaremos, por que a minha vida não muda, Senhor? Por que as coisas não acontecem na minha vida de bom? Isso não está ligado a Deus, igreja. Está ligado à semente que foi plantada em seu coração. Quando a semente é plantada em nosso coração e nós a regamos com prazer e alegria das coisas do Senhor, ela cresce.
e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Que a presença do nosso Deus, igreja, alcance a sua vida, a sua casa. Momento de refletir, igreja. Quem nós somos, para onde irmos, o que estamos plantando, quais são os nossos sonhos, de que maneira estamos trabalhando nele. É tempo de entregar tudo, igreja. É tempo de entregar, igreja. Você já fez muito pela sua vida e não deu nada. É tempo de entregar agora. É submisso, quando deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. É tempo de entrega, igreja, reconhecer as nossas fraquezas, sermos pessoa melhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Aleluia. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor. Adore a Deus, igreja. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Oh, glórias! Obrigado, Senhor. Entregue a sua vida a Jesus, igreja. Fique firme. Deus tem o melhor para nós. Não volte atrás, igreja. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Entregarei.
Glória a Deus, igreja, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Medita, se você que chegou agora, volta lá no início desse ensinamento, ouça a orientação de Deus e a sua vida vai mudar para melhor. Todos nós, igreja, estamos sujeitos a mudanças, para mal ou para o bem. A escolha é nossa. Que o Senhor nos ajude, igreja, a cada dia mudarmos para melhor. E hoje eu falo como um celestiano. Tenho muitas fraquezas, mas a minha vida está entregue à obra de Deus. Eu sei que eu não posso fazer outra coisa a não ser a obra do Senhor até meus últimos dias de vida. É uma vida, é uma escolha de vida, é uma entrega de vida. E se Deus está pedindo você alguma coisa, não insiste. Não insiste em decepcioná-lo. Agrade o Senhor e você será recompensado. Ou aqui nessa terra, porque é bíblico também, ou então no porvir. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa tarde em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, igreja. Deixe o seu like também para fortalecer o canal. Sabe, às vezes me entristece um canal desse sendo tão importante para tanta gente e tendo poucos inscritos como nós temos. Pessoas que nem... infelizmente, essa é a realidade. A mensagem que salva não tem mais graça para muita gente, mas deixa o seu like, não saia sem deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus, igreja.